Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai assistir essa live, né? Me apresentando, meu nome é Carlos Dias, eu vou trabalhar com vocês aqui, né? Eu vou comentar nessa live as questões da prova do TJ do dia 28. Gente, a prova, o pessoal pergunta aí, como é que foi a prova? Foi difícil? Foi fácil? Eu não achei que a prova foi difícil, né? Por que que a gente fala que a prova não foi difícil? Porque tudo que a gente falou caiu. Ou seja, o que você deu em sala caiu. Então, aí a gente julga que a questão não está difícil, porque caiu exatamente aquilo que o pessoal comentou. Estou falando não só do professor Carlos, estou falando do professor Adalberto, do professor Eduardo, do professor Pedro Paulo, do professor Fábio Augusto, que dá aula com a gente aqui, né? Eu sei o que eles dão, eu sei como é que a gente trabalha, e sei que eles seguem realmente o que está no edital. E sei, então, o que eles deram a matéria. O problema não foi a matéria em si, o problema foi o tempo que você estava demorando para fazer a prova. Por quê? Porque o que você percebe? O texto da prova, a pergunta até que é simples, mas o texto está enorme. E aí você começa a perder muito tempo. Então, teve gente que conseguia fazer, estava fazendo a prova toda, só que, na hora que ele percebeu, ele estava acabando a prova, ele não dava mais tempo, né? Então, não foi a dificuldade da matéria em si, a dificuldade foi gerenciar o tempo. E a gente já está ficando nessa bola faz tempo. A gente fala, gente, cuidado, a prova da VUNESP, o texto está aumentando, tem um texto maior. Cada dia você tem texto maior na prova. Então, prepara, faz muitas provas anteriores, senta, faz uma tabelinha, quanto você gasta por cada questão. Tem questão que vale a pena você fazer, tem questão que não vale a pena, porque não vai dar tempo. Então, fica ali naquele jogo. Tem que ter a estratégia. Quem teve a estratégia saiu bem, quem não teve não conseguiu terminar. Então, acabou não tendo condição de fazer todas as questões. Então, vamos lá. Eu vou começar a corrigir com vocês aí e vou comentar os detalhes. Primeiro, gente, quando eu pego uma prova de informática, eu pego uma prova de matemática, uma prova de português, eu tenho que ter uma coisa na minha cabeça. O que eu vou fazer é entender o que ele quer e como funciona. Ou seja, informática cai o quê? O que cai na prova de informática? O que é, onde está e como funciona. Essas três palavrinhas são chaves. O que é? Onde está? Como funciona? Nessa questão 77, ele cobrou o quê? Ele falou, olha o assunto que ele falou. Vamos lá, vamos riscar para ficar mais fácil. E a prova é sua, faça isso também. Ó, eu estou falando de quê? Do item que se chama criar várias áreas de trabalho, que é um recurso novo do Windows 10. O Windows 10 trouxe recurso que permite que você crie mais de uma área de trabalho. Beleza, já sei o que ele está falando. Agora, o que ele pediu? Como faz para criar? Então, como é que eu faço para criar uma área de trabalho nova? E o Windows, você sabe que tem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ter que analisar a questão, qual é a mais próxima. O texto é um texto confuso, é um texto grande, se você não prestar atenção, você vai errar. Então, vamos lá. No primeiro, eu quero criar uma nova área de trabalho. Eu vou clicar no menu inferior do Windows, selecionar com o teclado ou com o mouse, visão de tarefa. Segundo, a aba da área de trabalho atual será aberta. No canto superior esquerdo, clicar em nova área de trabalho. Ok? Pode ser essa? Então, segura. No menu inferior do Windows 10, selecionar com o teclado ou com o mouse, o primeiro passo. Segundo passo, ele clicou em visão de tarefa, que é o mesmo botão que está lá em cima. Então, aqui não tem erro nos dois. Segundo, uma janela de nome área de trabalho será aberta com opções criar, deletar, isso não existe. Então, você vai lá e elimina. Não tem uma janela que vai aparecer com deletar, suspender. Não, isso está em outro lugar, não tem nada a ver. Tranquilo? Letra C. Primeiro passo, no menu inferior do Windows 10, selecionar com o teclado ou com o mouse, área de trabalho. Segundo passo, uma janela será aberta com diversas opções, devendo ser selecionada a opção criar nova área de trabalho. Vamos lá. A outra. Então, estou com dúvida, vou repetir. A letra C, né? No menu inferior do Windows, selecionar com o teclado ou com o mouse, área de trabalho. Gente, o nome não é selecionar a área de trabalho, é selecionar a visão de tarefas. Então, essa aqui não pode ser, Desculpa, o nome do botão é visão de tarefa. Então, vamos lá. A letra A
Está visão de tarefa. A letra B está visão de tarefa. A letra C está clicar na área de trabalho. Não tem esse botão lá. Então, não existe. Ok? A letra D, no painel de controle do Windows 10, selecionar com o teclado ou com o mouse a área de trabalho. O botão não chama área de trabalho, o botão se chama visão de tarefas. Então, também não é. Letra E, no menu iniciar do Windows 10, selecionar com o teclado ou com o mouse a opção área de trabalho. Gente, tem área de trabalho lá? Não. Então, sobrou qual? Sobrou a letra A. Tudo bem? Ó, não tem o recurso área de trabalho. O recurso chama visão de tarefa. Então, a letra A, no menu inferior, que é a barra tarefa, selecionar com o teclado ou com o mouse o botão que se chama visão de tarefa. O segundo passo, na aba área de trabalho atual, será aberto no canto superior esquerdo, clicar em nova área de trabalho, que é a opção correta. Entenderam? Vamos lá, vou repetir. Por que não é a B? Porque a B está no menu... Desculpa, a B. O botão está certo, visão de tarefa, correto. Na janela de nome, área de trabalho, vai aparecer criar, deletar, suspender. Isso não existe, então eu eliminei a B. A C, o que está errado na C, professor? Está errado que o botão se chama visão de tarefa. E aqui está botão área de trabalho. Letra D, a mesma coisa. A letra E, a mesma coisa. Ok? E na letra E, repetiu os erros da B, ó. Criar, deletar e tal. Então, por isso que a resposta é a letra A. Gente, estava difícil essa questão? Fala a verdade. Estava difícil ou não? Não. É que na hora você tem a preocupação, tem o estresse. Então, você tinha que lembrar de duas coisas. O que eu vou criar é uma nova área de trabalho. O nome do botão que faz isso se chama visão de tarefas. Onde não tiver visão de tarefa, você elimina. Ia sobrar apenas duas. Aí, chutar duas, eu sempre falo. Chutar duas é muito mais fácil que chutar 5. Então, por isso que a resposta é, no menu inferior do Windows 10, selecionar com teclado ou com mouse, certo? Visão de tarefa, que é o botão. A aba área de trabalho vai aparecer no canto superior esquerdo, clicar em nova área de trabalho. Essa é a opção correta, né? Então, assim, na prova de vocês, tenha certeza, você não vai para a prova falando, tenho certeza que a resposta é essa. É muito mais fácil trabalhar do outro lado. Você vai eliminando, a que sobrar você marca. Então, sobrou qual? Sobrou a letra A. Gente, ficou claro isso? Conseguiu entender? Viu como não estava assim, nossa, complicado? É um texto confuso, um texto chato de ler, mas daria para acertar a questão tranquilamente. Então, a resposta ali ficou letra A, né? Ok? Vamos para a próxima. A próxima. 78. Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão, selecionou o botão iniciar. Configurações sistema na área de transferência. Algumas opções serão exibidas e podem ser ativadas ou desativadas, entre elas, ok? E aí, ó, essa questão aqui também não é uma questão que está complicada, está complexa, nossa, questão difícil. Ele está falando sobre a opção área de transferência. Vamos lá, vamos ler a letra A. Letra A está como? Então, vai lá. Não fica olhando a dificuldade da questão, vai passo a passo. O salvamento diário em um arquivo enviado por e-mail ao usuário de todo o conteúdo da área de transferência. Ou seja, estou falando de quê? Estou falando de configurar o sistema, estou configurando o quê? A área de transferência. Ele deu o caminho. Botão iniciar, configurações, sistema, você vai clicar na opção área de transferência. O que eu vou poder configurar nessa área de transferência? O que vai aparecer para eu ativar ou desativar? Eu vou ativar ou desativar o salvamento diário em um arquivo enviado por e-mail ao usuário de todo o conteúdo da área de transferência, ou seja, eu vou salvar todo dia isso aí, o que está na área de transferência? Vou para a próxima então, fiquei com dúvida. A edição de mensagens de e-mail a serem enviadas e que ficam na área de transferência até a conexão. Gente, transmissão da área de transferência, transmissão de e-mail vai para a área de transferência? Não tem relação, né? Então, vamos lá, vamos para a próxima.
o emprego de senha para utilizar a área de transferência, você tem senha para a área de transferência? Não, professor, então não é, né? Ou seja, a letra D, criptografia do conteúdo da área de transferência. Gente, eu vou criptografar a área de transferência? Também não tem nada a ver, né? Primeiro, o que é a área de transferência? A área de transferência é que armazena tudo que você copia ou recorta. Então, já lembrei disso. Já tem um norte aí. Letra E, estou lendo a questão toda. O histórico, ó, eu vou configurar que o histórico da área de transferência seja salvo para itens nelas presente e possam ser utilizados. Gente, esse é o recurso do Windows 10, né? O Windows 10 trabalha com o quê? O Windows 10 tem nativo dele a nuvem. Então, o histórico da área de transferência seja salvo para itens nela presente e possam ser utilizados aonde? Em outro lugar. Então, eu posso salvar, inclusive, para nuvem. Pode ser essa opção? Então, vamos lá. Você ficou... Eu li as cinco opções para vocês, né? E agora eu vou analisar com vocês como é que eu faço para eliminar. Como é que eu vou eliminar essa aí? Qual é a palavra-chave para eu eliminar? Primeiro, a letra A, tá. Como é que eu vou eliminar isso aí? Como é que eu vou chegar? Vou visualizar para vocês. O que está errado na letra A? Ó, aí vamos marcar. Na prova, você vai direto marcando. Aqui eu estou fazendo passo a passo com vocês. Por isso que eu estou perdendo mais tempo, né? Então, a letra A tá. O salvamento diário em um arquivo enviado por e-mail ao usuário de todo o conteúdo da área de transferência. Gente, eu vou marcar um e-mail que vai enviar todo o meu histórico da área de transferência. Isso aqui é que a gente chama na aula presencial bicicleta. Não tem nada a ver com o que está falando, né? Só encher o linguiça aí. Letra B. Na área de transferência, eu vou desativar, eu vou ativar a edição de mensagem de e-mail a serem enviadas e que ficam na área de transferência, até que a conexão com a internet seja estabelecida. Não, gente. Quando você manda um e-mail e está sem conexão, esse e-mail vai para a caixa de saída, não tem nada a ver com a área de transferência. Então, aqui ele está falando de caixa de saída. Tem nada a ver com a área de transferência. Ok? Letra C. O emprego de senha para ser utilizado na área de transferência, não tem área de transferência. Vai lá e você acessa e abre o que você quiser. Letra D. A criptografia do conteúdo da área de transferência também é geladeira, né? Fósforo, não tem nada a ver com... Está só enchendo linguiça. Então, sobrou qual? Ou seja, eu posso desativar ou ativar que o meu histórico da área de transferência seja salvo para que itens nela presente possam ser utilizados em outro momento. Então, eu posso ir lá e falar que a minha área de transferência vai ser salva, inclusive pode salvar em qualquer outro ambiente, né? Eu vou ativar aqui, para que a minha área de transferência possa ser salva, para que eu possa utilizar o que está na área de transferência em outro momento. Por isso que a resposta é letra E. Ok? Então, letra E, por quê? Porque as outras não são. Não é porque eu tenho certeza que é a letra E, mas as outras eu tenho certeza que não são. E aí, essa é a consciência da prova. Eu vou fazer o quê? Eu vou acertar de acordo com o meu conhecimento. Então, eu vou eliminar 4, eu tenho certeza que estão erradas. A que sobrar, eu marco. Então, que o histórico da área de transferência seja salvo para que itens nela presente possam ser utilizados em outro momento qualquer. Então, essa é a resposta da prova. Tranquilo, gente? Entenderam? Viu como não está tão difícil? O texto, repetindo, o texto está chato de ler. Mas a questão não está assim, nossa, questão complicada, né? 79. A 79 a gente cansa de falar em aula. Toda aula eu faço uma questão sobre isso aí, né? 79 está falando de quê? Está falando de Word, né? Está falando do Word. Word 365, Word 2016. Não importa. Qualquer versão do Word funciona assim. Questão fácil de errar. Porque o que você faz na prática, amigo? Você sempre faz o quê? Seleciona a palavra, depois você mudar a formatação. Todas as aulas do Word a gente fala, gente, cuidado, você vai chamar isso de pegadinha depois que você vai errar. Ó, presta atenção. No Word, eu não preciso selecionar a palavra toda para formatar. Basta clicar em qualquer lugar da palavra. Ou seja, exatamente o que a gente fala em sala, ele fez aqui, ó. Suponha que o usuário, tá vendo? Isso aqui não precisa ler, ó. Só encher linguiça, eu vou ler só aqui, ó. Suponha que o usuário do aplicativo posicionou o cursor de edição por meio do ponteiro do mouse
Faz só o que ele quer. Exatamente no meio da palavra Brasil. Então, eu fui lá, ó. Eu não selecionei a palavra, eu cliquei no meio da palavra Brasil. Entre as letras A e S. Cliquei aqui, só cliquei. Não selecionei nada. A seguir, selecionou o estilo da fonte, itálico. Ele foi lá e clicou em itálico. Se eu clicar no meio da palavra, no meio, no início, no fim, não importa. Se eu clicar na palavra aqui, nessa palavra, se eu clicasse entre o B e o R, não importa. Cliquei na palavra e cliquei no itálico, a palavra toda fica itálico. Ok? Então, a palavra toda vai ficar que estilo mesmo? Itálico. Qual que é a palavra toda está itálico aí nessa questão? Ó, essa aqui está itálico o quê? Só o finalzinho, ó. Só o A e o S. Então, não é. A letra B, está itálico só o quê? Só o S aqui. Então, não é. A letra C, está itálico tudo? Tá. A letra D, está itálico o quê? Só o comecinho. Então, não é. E a letra E está uma bagunça que eu não sei o que está. Então, sobrou qual? A letra C. A palavra Brasil vai ficar toda itálica. Entenderam? Simples, mas tinha que saber disso. Eu não preciso selecionar a palavra toda para formatar. Basta clicar em qualquer lugar da palavra. Professor, mas por que eu faço isso até hoje? Porque você aprendeu errado, né? Ou seja, quando te ensinaram, falaram assim, ó, seleciona e depois você muda a formatação. Isso vai acontecer quando eu quero fazer a formatação e mais uma palavra. Mas quando é uma palavra só, basta clicar na palavra. Vale para negrito, itálico, sublinhado, qualquer formatação que você tenha ali de estilo ou de alguns efeitos da fonte. Entenderam? Ah, essa aí foi pegadinha. Foi não, você não sabia, né? Mas a questãozinha estava chata. Agora essa outra, a 80, veja bem. A gente sempre fala, o que cai na sua prova do Word? Tecla de atalho, ferramentas e sequência de menu. Aqui ele foi bem generoso, ele colocou uma questão de formatação, de ferramentas, e colocou uma questão de sequência, que a gente sempre fala. Tem que decorar a sequência dos menus. E a gente dá até uma dica ali. Qual que é a dica? Tecla de chutômetro. Qual que é a tecla de chutômetro? Tudo que é relacionado à edição, formatação, está na página inicial. Tudo que é relacionado a inserir, está na guia inserir. Nessa aqui, eu não precisava dessa técnica, porque ele já colocou. Ele está usando que grupo? Ele está usando a guia ilustrações, né? O grupo, exemplo de grupo de Smart Art. O Smart Art é uma ferramenta que está dentro lá da opção do layout. E aí, esse grupo chamado Smart Art tem um conjunto de ferramentas. Quais são as ferramentas que você tem nele? Quando você clica no Smart, você vai escolher o quê? Aí a gente sempre comenta o seguinte, lá nessa guia que ele está falando, você tem a opção de figura, você inserir imagens, tem a opção de Smart Art, tem a opção de ícones, tem a opção de você inserir ferramentas geométricas, que é o Formas, cada opçãozinha, tem a opçãozinha de instantâneo, que é a opção que você usa para capturar a tela. E aí a gente sempre comenta o seguinte, lá dentro do Formas, você vai ter o quê? Figura geométrica, coração, círculo e tal. Então aqui, onde tiver, por exemplo, imagem, está na ferramenta imagem, grupo imagem. Ok? Então não é. Quando tiver, por exemplo, lista, tabela, não está no Smart. Smart é o quê? Insere figura de projeto, hierarquia, processo, ciclo de vida do projeto, pirâmide, tudo que é relacionado a projeto, administração. Você vai criar ali uma estrutura de hierarquia da sua empresa. Diretor, gerente 1, gerente 2, gerente 3, você pode fazer isso dentro de uma pirâmide. Você vai montar um projeto de estudo, início, fim, meio, data e tal, você pode montar um ciclo de vida do processo. Então, lá dentro tem coisas relacionadas ao projeto. Então, vamos lá. A letra A, lista, não tem lá. Ok? Tabela não tem. Ah, mas isso estou com dúvida. Então, pensa no tabela. Tabela está no tabela. Vetor também não tem ali. Conjunto nem existe. Então, sobrou qual? Processo e hierarquia. Ou seja, o que eu tenho dentro do Smart Art? Ferramentas relacionadas a projeto. Processos do projeto e hierarquia. Isso eu tenho dentro do Smart. Entenderam, gente? Então, pega a palavra-chave.
conjunto não existe, vetor não tem na opção, imagem está no imagem, tabela está no tabela, sobrou qual? A letra A. Você até lembra que tem hierarquia, mas não lembra que tem processo. Mas só pode ser essa porque as outras não são. Muito fácil. Eliminou 4, a que sobrou, você marca. Tranquilo? Não posso perder muito tempo nessa aqui, porque eu tenho que ganhar tempo nas outras. Então, resposta qual que é? Resposta é onde tem processo e hierarquia. Onde tem processo e hierarquia é a resposta dessa questão aí. Tranquilo? Ó, então nós tivemos 2 questões do Windows, 2 do Word, agora na sequência provavelmente tem 2 do Excel. 2 questões do Excel. Então essa resposta é letra A. Agora do Excel, gente, também assim, ó, isso aqui a gente não cansa de dar na prova. A gente sempre fala, máximo, mínimo, maior, menor e C, na prova da VUNESP não cai, despenca. Sempre tem uma questãozinha sobre isso. Então, questãozinha tranquila. Aqui ele usou o quê? Usou o E e usou o C. E aí, lembra a tabelinha verdade? Verdadeiro com verdadeiro, no E dá o quê? Verdade. Certo? Agora, verdadeiro com falso dá o quê no E? Verdadeiro com falso dá falso. E falso com falso dá o quê? Falso com falso dá falso. Ou seja, no E só vai ser verdade se os 2 argumentos ou mais forem verdades. Então, vamos destrinchar o argumento. Ó, aqui você tem. O que você tem nesse argumento aqui? Aqui é o primeiro argumento. E aqui é o segundo. Se os 2 forem verdade, você vai fazer a execução dessa. Se não, você vai executar essa outra aqui. Já faz isso na prova, para não ficar perdendo tempo. Nem esquece, nem olha o que ele falou ali. Vai direto na fórmula. Bom, quanto tem no A1, professor? No A1 tem 12. Ó, no A1 tem 12. Beleza? E no A2? No A2 tem 8. É verdade que 12 é maior que 8? Opa, isso aqui é verdade. Porque 12 é maior que 8, ok? Agora, no B1, o que eu tenho? No B1 eu tenho o número 2. E no B2 eu também tenho o número 2. É verdade que 2 é maior que 2? 2 é maior que 2? Não, isso é falso, professor. Então, eu achei um verdadeiro e um falso. Ó. Verdadeiro e falso dá o quê? Falso. Então, ao invés de eu fazer essa verdade aqui, aqui como eu achei falso, falso por quê? Porque eu tenho uma verdadeira e uma falsa. Se é falsa, eu faço qual? A falsa. Ou seja, eu faço a segunda operação. Então, presta atenção aí para você não errar. Eu tenho o 3, o que eu tenho na C3? C3, você tem o número, ó, C3, você tem o número 5. Põe o 5 aqui. É isso? Não, C3 eu tenho 3, né? E na C4 eu tenho quanto? 5. Ah, professor, e agora? Agora faz a conta. Tá com dúvida? Conta no dedo. 5, 6, 7, 8. Então, deu quanto? Deu 8. Ah, professor, mas é fácil assim? Tão fácil assim, né? Então, a resposta é a letra B. Porque 3 mais 5 dá 8. Ok? Então, montei a questão. Essa questão eu vou ganhar tempo. Vou fazer em 2 minutos, 1 minuto, mais ou menos assim. Porque eu sei que o E e o C são funções condicionais. A função C e a função E é só para informar se eu vou fazer a primeira operação ou a segunda. Tranquilo? Por que eu estou falando que a questão está fácil? Porque o pessoal faz isso todo dia, toda a prova da VUNESP tem isso aí. Quando assiste aula com a gente cansa de fazer isso aí. Então, era uma questão que a maioria falou, professor, essa está mais fácil da prova. Ok? Então, essa resposta aqui é a letra D. B de 3 mais 5. Tranquilo? Ok? Vamos para a próxima, então. Uma outra também do Excel. Só que essa aqui estava mais chatinha. Por quê? Porque essa aqui ele não falou de fórmula. Quando cai fórmula, o pessoal tem medo, mas é fácil. O terrível da prova é quando cai sequência, que você quase não fica olhando isso no Excel. Ele está falando de um botão, lá no Excel tem um botão, ó. Então, vamos lá, aquilo que eu falei, vamos marcar o que ele quer. Tem um botão que se chama área de impressão. Viaja. Na lógica, diz o quê? Quando é área de impressão, eu vou mexer com o quê? Com a área de impressão. Olha que simples. Aí ele falou assim, se eu clicar na área de impressão, quais as opções que eu vou encontrar? Ele até falou, ó, 2 ações.
quais são as duas ações que eu tenho lá? Letra A. Lá na área de impressão, eu posso definir a área de impressão ou eu posso limpar a área de impressão. Opa, eu acho que essa eu sei, professor. Eu acho que isso está certo. Então, põe aqui. Deixa marcadinho, bem pequenininho, para ninguém olhar. Vamos para B. No botão área de impressão, eu tenho a opção impressão para arquivo, impressão para rede? Não, gente, isso aqui não é configuração de lá. Isso aí é na opção de imprimir. Ok? Você vai definir para onde você vai imprimir. Beleza? Isso é configuração da rede, não tem nada a ver com o que ele está falando ali. Letra C. Preencher a área de impressão, até poderia ser, e completar a impressão. Ou tá vazio, completa aí. Também é bicicleta, né? Não tem nada a ver. A primeira parte até poderia ser, mas a segunda viajou. E a D? A D também tomou um negócio diferente, ó. Impressão completa e impressão personalizada. O que é uma impressão personalizada? Com cor diferente, amarelo, colorido? Gente, viajou. Então, elimina. Ok? Letra E. Impressão colorida e impressão preto e branco. Isso você define na impressão e não na área de impressão. Então, sobrou qual? Na área de impressão, eu posso definir uma área que eu vou imprimir ou eu posso limpar essa área que já foi definida. Só isso. Então, por isso que a resposta é a letra A. Simples assim, né? Ah, professor, é simples que você está falando que você já viu. Não, é simples, estou falando para quem estuda, gente. Para quem não estuda, nada é simples, né? Questão básica. Beleza? Bom, então vamos lá. Próximo. 83. Ó, sempre cai uma pergunta sobre isso. Pergunta sobre e-mail. Sempre cai. Qual foi a dificuldade dessa aí? O texto estava longo, né? E a mesma coisa, quando o texto está longo, eu vou separando. O usuário de um computador enviou um e-mail utilizando um programa tipo, né, Gmail. Ele usou um webmail. Esse e-mail, esse webmail, continha um arquivo anexado do nome texto. Tinha um arquivo em anexo. Um arquivo anexado que o nome dele era texto PDF. E o destinatário foram, ó, com cópia para a empresa X, empresax.com e com cópia oculta para B e para C. Então, cópia carbono, o cara recebeu. Cópia oculta foi para B e foi para C. O que é cópia oculta? Os demais não vão visualizar para quem você mandou, ou se você mandou para essas pessoas. Essas pessoas aqui ficam ocultas para os demais que estão mandando o e-mail, ou que estão recebendo o e-mail. Sobre esse envio, tem-se o quê? O que aconteceu sobre esse envio? A mensagem e o texto foram entregues para A. Ó, sobre esse envio, foi entregue para A e foi entregue para B. Ok? E para C também. E B sabe que A e C recebeu. Gente, o C está onde? O C está no oculto. Então, não sabe que ele recebeu. Beleza? Letra B, está marcando. A mensagem foi entregue, ó, a mensagem foi entregue para A, quem mandou foi o quê? Ó, mandou para C, mandou para A, então a entregue foi para A, até aí tranquilo, né? Foi entregue para B e foi entregue para C, mandou para os três. Receberam o texto, mas não receberam as mensagens. Se eu estou mandando um e-mail com anexo, vai com tudo ou não, gente? Pensa um pouquinho aí. Letra C. A mensagem e o texto PDF foram entregues a A, a B e a C. A não sabe que a mensagem e o texto PDF também foram entregues para B e para C. Pode ser essa? Então, vai marcar aí, né? Certo? E a D. A mensagem não foi enviada, pois a opção com cópia oculta permite a especificação de um único destinatário. Aí já bicicleta, né? Nada a ver. A mensagem foi entregue a A, a B e a C. O texto PDF foi entregue exclusivamente para A. Ou seja, quando é oculto não recebe, já eliminei. Fiquei com dúvida só em duas ali. Ok? Fiquei em dúvida entre a A, B e a C. Ainda estou com dificuldade, né? Então,
estou analisando o candidato. A mensagem foi, vamos ver a A de novo, aí você volta e lê. A mensagem foi entregue para A, para B e para C. Ok? Receberam o texto, mas não receberam a mensagem. Ele recebe tudo, então não pode ser a B. Aí a dúvida agora ficou qual? Entre a C, ok? Ficou entre a A e a C, né? Olha que difícil. E qual que você marcou aí? Fiquei com dúvida já em duas, já sou concurseiro, né? Fiquei com dúvida só em duas. E aí você tem que escolher uma. Qual que você escolhe? Aí você dá aquela respirada, dá aquela pensadinha e fala assim, qual será que eu vou marcar, né? E aí você lembra das aulas, lembra da piadinha do professor, lembra da brincadeira que ele fez, né? E vai lá e marca a opção correta. Ou seja, a mensagem e o texto, os dois foram entregues a quem? A A, a B e a C. Ok? A não sabe que a mensagem e o texto PDF foram entregues para B e para C. Por quê? Porque B e C estão ocultos. Então, por isso que a resposta é a mensagem e o texto foram entregues para A, para B e para C, mas o A não sabe que a mensagem e o texto também foi entregue para B e para C, porque B e C estão como, gente? B e C estão, ó, o B e o C está na mensagem de cópia, o B e o C, né? Esses dois estão com cópia oculta. Isso quer dizer o quê? Os demais não sabem que foi entregue para eles. Por isso que a resposta aí é a letra C. Ok? Então, é C por quê? Porque a A eu já tinha achado o erro ali, ó. Então, a A não é, a B não é, ok? E a D não é, e a E não é. Então, sobrou C. Ah, professor, lê a A de novo. A mensagem e o texto foram entregues a A, B e C. B sabe que A e C recebeu. Não, porque esses aqui estão ocultos. Então, o B e nem o A sabe que o C recebeu. Por isso que a resposta é a letra C. Entenderam? Tranquilo? Chatinha essa aí, mas dá para responder. Vamos lá, continuando. A chefia de uma empresa enviou um e-mail especificando na opção cópia oculta, né, com cópia carbono, os funcionários que deveriam recebê-la. A empresa e seu funcionário utilizam um programa típico para essa finalidade, como o Gmail. Então, já especificou, ele está usando o Gmail. Um funcionário deseja responder esse e-mail e existem diversas opções que o programa de e-mail permite selecionar a opção. O que ele permite? Aí você começa a ler. Permite responder com cópia carbono oculta, que envia a resposta a todos os destinatários ocultos e que recebe a mensagem ocultos que receberam a mensagem e a quem enviou. Vamos ler a B. Encaminhar, ó, você usou a opção responder com cópia oculta. Aqui você usa a opção encaminhar, que envia a resposta automaticamente a quem enviou a mensagem e a todos que a receberam. Pode ser essa? O que faz o encaminhar? O encaminhar pega o e-mail e envia para um terceiro, que não está naquela lista que recebeu. Pode ser essa? Tem nada a ver, né? Vamos lá. Responder a todos. O responder a todos significa o quê? Que envia a resposta a todos que receberam a mensagem, exceto a quem enviou. Ó, gente, se eu responder a todos, não vai receber para a pessoa que mandou para mim? Tá meio estranho isso aí, né? Então, tá errado. Letra D. Responder, que envia a resposta exclusivamente a quem enviou a mensagem. Isso é verdade, né? Letra E. Responder com cópia, que envia a resposta a todos que receberam a mensagem a quem enviou. Gente, tem essas opções de responder com cópia, responder cópia oculta? Dá uma pensadinha aí, dá uma paradinha. Ok? E aí, ó, deu tempo? Volta lá e dá mais uma lidinha. Vamos ler. Ó, letra A. O que está na letra A? Vamos pegar a letra A aí.
encaminhar, que envia a resposta automaticamente a quem enviou. Encaminhar não faz isso, então a A não é, agora eu vou eliminar. Letra B, responder a todos é a opção que envia a resposta a todos que receberam a mensagem, exceto a quem enviou. Gente, não dá, né? Se eu responder a todos, inclusive quem me enviou vai receber a resposta. Beleza? Letra C, o responder com cópia oculta, que nem tem enviar com cópia oculta. Então, não existe. Letra D, responder com cópia também não existe. Então, sobrou qual? A letra E, responder, que quer dizer o quê? Que a cópia vai ser enviada, ou a resposta que você mandou, que você respondeu, vai exclusivamente para quem te enviou. Então, se eu te enviar um e-mail, quando você responder, vai vir para onde? Para quem te mandou. No caso, sou eu. Entenderam, gente? Então, é difícil? Não, essa aqui estava tranquila, né? Qual que é a resposta? Responder, letra D, que envia a resposta exclusivamente para quem te mandou a mensagem. Só lógica essa aí, né? Mas tranquila. A outra, assinale a opção, eu também sempre falo que é isso na prova. E essa questão é repetida. Ó, nessa prova teve 2 questões repetidas de outros concursos anteriores. Essa aqui foi uma delas. Assinale a alternativa que, correta, relaciona a URL, que é o endereço único na internet, não é isso? URL, endereço único na internet. E aí, eu sempre falo para o pessoal, gente, cuidado. Vai cair uma questão dessa, sempre cai. O URL tem o quê? Ela tem o protocolo, ela tem o domínio e tem o caminho. E nesse meio você tem o www, que é o padrão gráfico da rede, você tem o tipo, que é comercial, educacional, você tem a sigla do país, ok? Mas a espinha dorsal qual que é? Protocolo, domínio e caminho. O protocolo representa o quê? O esquema. Então, o esquema refere-se a um... Deixa eu aumentar aqui. Ó, esquema refere-se a um protocolo de rede e corresponde ao primeiro grupo de caracteres da URL que fica antes dos 2 pontos. O que ele está falando aqui, gente? Vamos desenhar. Ó, está falando de quê? HTTP, ó, HTTP, 2 pontos, www.xma.com.br, por exemplo. Isso aqui é um domínio. O que vem no início? O que vem no início é o HTTP, antes dos 2 pontos. Esse HTTP é o esquema. Não precisa ver as outras, né? HTTP é o esquema, refere-se a um protocolo de rede e corresponde ao primeiro grupo de caracteres que vem antes da URL. É aquela questão que eu tenho que matar em 2 minutos. Tranquilo? Mas eu vou ler as outras, né? Query string é que vem lá no caminho também, né? É uma parte obrigatória? Não, não é obrigatória. Caminho é a pasta, onde você vai estar salvando. Então, não tem nada a ver. O caminho especifica o local no qual se encontra o protocolo. Não, o protocolo está no início. O caminho vai especificar o local onde está o recurso que você está localizando na URL. Beleza? Letra D. O fragmento é uma parte obrigatória da URL. O fragmento é uma parte obrigatória da URL que especifica o caminho para o recurso. Não, caminho é só caminho, não é obrigatório. A URL tem obrigatório o quê? O protocolo, que é o esquema, o domínio, ok? E o tipo e a sigla do país não é obrigatório. Então, o caminho também não. Aí depende de como você registrou. Beleza? O domínio de uma URL é o protocolo que está considerando em um dado momento como FTP. FTP é protocolo de transferência de arquivo. O protocolo que faz acesso a site se chama HTTP ou HTTPS. O FTP é quando você quer baixar, quando você quer trazer o site para sua máquina, aí você vai usar o FTP. Mas não tem nada a ver com o domínio. O domínio de uma URL é o protocolo, não. O domínio é um nome. Nome, ali eu pus HTTP, www.xma. XMA é o domínio. E esse domínio tem a primeira parte, né, que é o domínio ali, tem a segunda parte, que é o tipo, e tem a terceira parte, que é o BR, né? O BR aqui é a sigla do país. Simples, né? Ok? Mas nem precisava ler tudo isso, porque estava muito simplesinha no começo lá.
Então, a resposta qual que é mesmo? Letra A. Nem precisou pensar muito, né? Você nem precisou ficar se matando nessa questão aí. Ok, e essa outra aí? Também eu falo na aula. Gente, sempre cai uma questão sobre pesquisa. Pode estudar. O que a VUNESP nunca muda? Uma questão sobre o URL, uma questão ou duas sobre e-mail, uma questão ou duas sobre Excel, duas questões ou três no Word e duas de Windows. Quando tem hardware, duas de hardware também. Não tem nessa provinha de vocês, então ele não cobrou. E cai sempre, internet cai, e-mail cai, URL, cai pesquisa e cai protocolos. Esse cai na sua prova de internet. Então, na internet, é possível refinar a pesquisa. Por exemplo, no navegador Google, tem-se que digitar ou ao se digitar, ou seja, se você colocar entre aspas, você vai procurar uma palavra exata, ou a frase exata. Se você colocar o menos, quer dizer que você vai achar aquela informação, exceto em tal lugar. Agora, aqui ele só colocou as descrições, né? Por exemplo, a letra A está assim, se ele escrever isso aqui, o nome da empresa, .com e da UEM, será realizada uma busca incluindo na pesquisa o site. Não, o site já está aqui, ó. Como incluir na pesquisa? Já está aí o site, né? Nada a ver. Se você clicar velocidade Jaguar, maior carro e Enter, não faz sentido. Que maior carro? Maior tem que ter uma grandeza, tem que ter uma coisa, então não tem sentido, né? Então, letra C não pode ser. Smartphone, menor que 500 e Enter. Não tem relação nenhuma. Realiza a pesquisa de preço do produto. Smartphone, não, aí é grandeza, menor ou maior. Não está falando de preço nenhum, né? Ele não citou valor, não citou nada. A letra E. Essa digitar site, empresa, tal, será realizada uma busca em todos os sites que citam. Não, gente, aí não. O site está falando que vai pesquisar aquele site, não tem nada a ver com a relação que ele colocou aí. Então, a resposta é a letra B, né? Ou seja, coringa quer dizer o quê? Esse asterisco é um coringa. Quer dizer que eu estou procurando o quê? O maior aí quer dizer o quê? Maior qualquer coisa do Brasil. Será realizada uma pesquisa quando não se sabe a palavra a se colocar após o maior. Maior lucro, maior venda, maior cidade, maior bairro, qualquer maior. Ele vai trazer aí. Entenderam? Também não está difícil, né? Também está tranquila. Para quem estudou isso aí, certo? Ah, professor, agora isso aí caiu, eu não tinha muita certeza. Gente, eu, né, fiz uma aula aí, uma semana, um dia antes disso aqui, e eu falei exatamente o que ia cair. Eu falei, vai cair alguma coisa do Teams. E vai cair, se cair alguma coisa do Teams, vai cair quantas pessoas podem acessar, como é que eu configuro a agenda, como é que eu trabalho na opção. Então, também foi dado em aula isso aí. Então, não foi uma questão assim, nossa, e por que a gente sabia que ia cair o Teams? Não sabia, né? Por que a gente apostou que ia cair? Porque no tribunal o pessoal está fazendo muito videoconferência, audiência à distância, e a maioria está usando o Teams. Então, a gente apostava que ia cair alguma coisa nesse sentido aí. E essa questão aí não está difícil, mas teria que saber o conceito, ou pelo menos a configuração. A Microsoft disponibiliza versões de software gratuita e a versão premium que é paga. Então, eu posso usar gratuita e posso usar paga. Sendo correto afirmar que, considerando a atual política da Microsoft, atual, por que depois atual aí? Porque na pandemia, esse número de pessoas que agora é 100 na gratuita, era 300. Então, por isso ele colocou, na política atual, para você não olhar no Google e procurar, não, tem 300. 300 é só na época da pandemia. A versão gratuita tem limitação de até 50 mensagens do chat. Acho que chutou, né? Letra B. O chat não tem limite, né? Você tá ali, não, acabou 50, você não pode mais conversar comigo. Gente, não tem lógica. Prêmio permite a realização de reuniões de, no máximo, 6 horas. O prêmio é o pago. Gente, como é que eu vou pagar e vou usar só 6 horas do meu videoconferência? Não tem lógica. Se eu estou pagando, eu posso usar 24 horas. Eu estou usando aqui o programa de videoconferência. Não, acabou 6 horas, agora a reunião só acaba. Isso não existe, né?
O gratuito, sim, é limitado. O prêmio, não. O pago, você pode usar o tempo que você quiser. Gratuito permite a realização de reuniões de até 120 minutos, ok? Pode ser isso? São 60 minutos, então não é. O prêmio suporta até 500 participantes, o prêmio suporta 250, então também não é, beleza? Letra E, estou falando de configuração da Microsoft, padrão da Microsoft. Gratuito, ou a versão gratuita, suporta até 100 participantes em uma reunião, que é a resposta correta. Ou seja, em uma reunião do Teams, na opção gratuita, eu tenho 60 minutos de reunião, acabou 60 minutos, vai parar, aí eu vou ter que entrar de novo, e eu posso, ele suporta até 100 participantes em uma reunião. Tranquilo? Então, a resposta é a letra E, né? Vamos lá. Em uma reunião feita por meio do software Microsoft Teams, um participante deseja compartilhar determinado conteúdo, para tanto, ele deve selecionar o seguinte ícone presente na barra de ferramentas. Gente, se eu quero compartilhar, essa aqui foi de graça. Foi tão fácil, você ficou com medo, achou que era pegadinha. Compartilhar, você usa o quê? A opção compartilhar. Tudo bem? Ah, você que não é chat? O chat você compartilha o quê? Conversa. Você vai conversar com a pessoa, é chat, bate-papo. Então, é letra D. Ou seja, eu vou compartilhar. Beleza? Próxima. Essa aqui eu acho que estava mais chatinha, você tem que lembrar da opção lá. O Teams permite você agendar reuniões, ok? Pode ser feito de modo que se tenha reuniões agendadas de forma periódica. Já falou, já deu a dica ali. Periódica. Assim, o Teams, além de agendamento personalizado, tem um conjunto de períodos pré-definidos, composto entre eles por reuniões a serem agendadas. De hora em hora, anualmente, gente, eu vou esperar um ano para agendar de novo. Eu agendei agora, só daqui um ano eu posso agendar? Não tem sentido, né, gente? Diariamente ou semanalmente? Opa, acho que é essa aí. Letra C. Trimestralmente e semanalmente, de 3 em 3 meses eu posso agendar. Também tem a ver, né, gente? Bimestralmente, também não. Um final de semana a cada mês diariamente. Ou seja, um final de semana a cada mês eu posso agendar. O resto eu não posso. Bicicleta, fogão, geladeira, né? Então, eu vou lá e eliminei o quê? A A, eliminei a C, a D é absurdo e a E eu nunca vi. Então, sobrou qual? Diariamente e semanalmente, que é o mais lógico, né? Então, para vocês, só fazer com a lógica, você não vai errar. Queridos, tudo bem? Viu? Não é um bicho de sete cabeças, dá para acertar bastante questões na prova. A maioria aí acertou bem informática, não foi a parte mais difícil da prova, né? Foi uma prova trabalhosa no geral, informática não foi aquela parte mais complexa, não. E assim é a prova da VUNESP. Nós vamos ter um outro concurso aqui da VUNESP, em São Paulo, na Grande São Paulo, que é dia 2, né? Dia 2/7, é isso? Dia 2/7, nós vamos ter uma outra prova. Vai ser espelho dessa, não vai mudar muita coisa. O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar mais uma questão de Excel, vai tirar uma de Teams, então ele vai dar uma diminuída e vai puxar algumas coisas. Nessa provinha não caiu nenhuma questão sobre PowerPoint, vocês perceberam? Então pode ser que na prova que vem ele coloque alguma coisinha sobre PowerPoint, porque ele não colocou aqui. E o PowerPoint não está explícito no edital, mas está no final, que faz parte do conjunto do 365, que é o Office que ele está pedindo ali. Tranquilo? Então, vamos fazer agora a 90. Já fizemos as outras, vamos fazer a 90 agora, né? E aí, a 90 está falando sobre o quê? Sobre o OneDrive, que faz parte lá do pacote, né? Do edital de vocês. Armazenamento na nuvem. Então, com relação ao acesso ao Microsoft OneDrive, que é o quê? A nuvem, né? Ou seja, eu vou gravar na nuvem da Microsoft, que chama OneDrive. É correto afirmar que esta nuvem apresenta como uma das suas características o seguinte: o que o OneDrive apresenta? Não permite compartilhamento de arquivos por ele tratado. Somente é acessível, letra B, a partir de dispositivos móveis. Gente, meu computador não posso acessar. Aí é piada, né? Letra C, necessita de conexão do tipo 5G. Ah, então se a minha internet é 4G, 3G, esquece, não vou usar. Gente, não tem nada a ver, né? Seu acesso não pode ser feito a partir do tablet. Ah, então eu vou jogar meu tablet fora porque eu não tenho acesso à nuvem.
Sobrou qual? Letra E, né? Acesso pode ser feito por meio de um navegador da internet. Também estava de graça. Eu estou usando internet, eu estou usando armazenamento na nuvem. O que é nuvem? Quando eu gravo fora do meu computador. E aí, como é que eu faço para acessar essa nuvem? Como é que eu vou chegar na nuvem? Eu chego através da internet. Então, o acesso à nuvem pode ser feito por onde mesmo? Por meio do navegador da internet. Ou seja, para eu acessar a nuvem, eu preciso estar conectado na internet. E aí eu preciso de um navegador. Certo? Difícil a questão? Eu acho que essa aí foi a mais simplesinha da prova. Eu lembro que o pessoal ficou até com medo de marcar essa. Falou, será que é isso mesmo, né? Ou seja, o acesso pode ser feito por meio de um navegador da internet. A maioria ficou com medo de marcar, gente, porque tá tão fácil. Você fala assim, mas não é possível o cara colocar uma questão dessa. Colocou, né? Para você acertar pelo menos uma na prova. E eu sei que você acertou mais de uma. Você acertou um monte aí. Tranquilo? Bom, gente, vou me despedir aqui de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite, explore isso aí, né? Reveja, veja várias vezes. Marca, eu errei por isso, tá isso. O que passou, passou. O que interessa daqui para frente. Nós vamos ter uma outra prova aí, dia 2, né? E aí, o que vale para você, né? Dia 2 do próximo mês, né? O que vale para você aí é experiência de prova. Você que não conseguiu. Gente, concurso é assim mesmo. Concurso tem um processo. Você não estuda para passar, você estuda até passar. O que você não pode é ficar com ressaca, depressão de pós-prova. Professor, acertei 50. Graças a Deus, vai para o próximo. Professor, acertei 70. Beleza. Acertei mais que 70. Tá na briga. Fica aí, né? Tranquilo, fica pensando. Mas não para. Continua estudando. Nós vamos ter... Esse ano vai ter um monte de concurso aí para você tentar passar. E vai passar num, com certeza. Então, vamos lá. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e que vocês consigam aproveitar ao máximo esse material. E já sabe, estou precisando? Estou com dúvida? Corre para a central de concurso. Você vai encontrar suporte, você vai encontrar professores com experiência, você vai encontrar aulas presenciais, que é o essencial, que é muito bom, né? Então, venha para cá que você vai gabaritar informática, raciocínio lógico, português. Vem aí que está muito simples. Tranquilo? Então, um abraço e até a próxima.